Ele acorda às 5 da manhã para estudar até às 8, porque depois tem que cuidar da função de pai, cuidar da função de professor e tocar a vida com todo esforço para conciliar o performer e o professor. O outro acorda cedo para operar muita gente e se concentra escutando música no centro cirúrgico. No intervalo de uma cirurgia e outra, ele pensa nas produções musicais que ele está realizando e tem uma memória maravilhosa e, ao mesmo tempo, eles se completam de um jeito incrível. Estou conversando com Fabiano Chagas e Maninho, com um trabalho ímpar e com muitas coisas em comum entre esses dois homens, pais de família, que agora cantam um pedacinho para a gente da canção Gestação. Presta atenção. Abre a porta, já é mês de abril. O que esperas não demora, vem. Toda vida é um milagre, mais uma folha no vento. Chega o outono, mas por dentro tudo floresce pra te comemorar. E tem roupa pra lavar, a alma vai molhar com o cheiro das manhãs de todo dia. E tem chão pra caminhar contigo pela mão, te levantar caído. E tem conta pra pagar, a mão vai calejar dos dias de trabalho, mas ainda tem amor pra completar, com sobra e transbordar. O que senti era vazio. Coisa linda, Fabiano e Maninho. Me conta uma coisa, um confia no outro, no bom gosto do outro. Como é que é essa coisa da confiança entre vocês para construir esse projeto belíssimo que eu queria que a gente contasse agora? Vocês estão num projeto juntos, em uma série de singles, lançando várias obras lindíssimas, mas que não existiria se não tivesse uma liga aí. Ela não é só técnica, ela é humana também, ela é de confiança entre dois homens maduros. Como é que isso se construiu? Bom, vou começar falando, eu confio assim, totalmente, assim, plenamente no Maninho. A gente se dá muito bem, a gente tem uma amizade, a gente tem um respeito, né, acima de tudo. Tudo que ele manda pra mim, assim, eu gosto de tudo, né? Todas as letras que ele manda. Então, assim, as mixagens que ele faz, né? Então, assim, eu entrego na mão dele, assim, e não tem preocupação, de olho fechado, não tem ressalva. Sabe? Sem ressalva. Então é uma confiança técnica, é uma confiança humana, é uma confiança espiritual, visto que para você isso é um desígnio de Deus, como você já disse pra gente em episódios anteriores. Ele é um milagre de Deus na sua vida. Exatamente. E é um milagre técnico, então, também, senhor? Sim. Quando pede, vem inteiro, hein? Porque... e assim, e quando tem alguma coisa, né, que às vezes eu não gosto, poxa, Maninho, você podia, né, abaixar isso aí e tal, na mixagem, eu acho que isso aqui não tá muito legal, tal. É sempre assim, eu acho que a gente nunca chegou a discutir assim, né, Maninho? Se desencontrar em alguma opinião. Se desencontrar em nada, eu acho, assim. É muito tranquilo, assim, sempre. Mas eu acho que isso faz parte de uma construção, assim, né? Sim. Porque interessante. Isso faz parte de uma construção. A gente se conheceu e começou a trabalhar junto, e isso foi gerando uma certa intimidade mesmo, como amigos e tal, pra gente poder ter liberdade de opinar no trabalho do outro. Apesar de que, né, eu nunca precisei mudar uma sílaba melódica do Fabiano e ele sequer nunca me sugeriu uma modificação de letra. Mas eu acho que é justamente... Legal, gente, isso é raro. Mas eu acho que é justamente por causa dessa questão dessa cumplicidade construída. A gente foi se conhecendo, eu já sei mais ou menos o jeito que ele entende a música, ou que ele entende a temática, o jeito de abordar. E eu tenho certeza que também, assim, quando ele me manda, ele já manda alguma coisa que ele já sabe que eu vou entender. Entendeu? Vocês estabeleceram um tipo de diálogo muito intuitivo um com o outro. Às vezes até silencioso, eles não precisam dizer, né? Sim. Assim, raramente alguma coisa, por exemplo, de mix, né? Que é uma coisa muito particular, né? A mixagem, por exemplo, é uma coisa, a gente produz, chega no final do processo, eu faço um apanhado geral da mixagem, mando pro Fabiano, e ele faz algumas pontuações, às vezes, com o instrumento dele, né? Porque é muito exigente com a questão da sonoridade da guitarra.
E é sempre uma coisa que eu já desconfio que esteja, assim, porque é engraçado que eu já tenho a solução pronta. Eu já faço, já mando para ele pensando assim, já talvez... sabe o que vem. Talvez ele vá pedir tal coisa, né? Que quando ele me manda assim, quem sabe tal coisa eu já tenho pronta. Senão eu fiz uma segunda versão. Mas isso foi sendo... Você foi observando o Fabiano, você foi observando o Maninho, isso foi sendo construído no decorrer de quanto tempo? Quanto tempo faz que vocês estão produzindo esse álbum que a gente vai conhecer single a single? A gente começou a gravar em março de 2020. Foi justamente quando eu fui para casa do Maninho, assim, tava aquele negócio de usar máscara no avião, assim, eu não conseguia encontrar máscara na farmácia para viajar. Então tava aquele início. O pessoal, você vai viajar, você é doido, tal. Eu falei, gente, não tem como. Aí eu fui e quando eu voltei já tudo trancado, né? Assim, universidade, já aquela loucura toda, todo mundo fechado em casa. A gente começou o processo de composição, acho que um ano antes, né? Não foi um ano antes, na verdade a gente começou no final de 2019. Setembro de 2019 foi quando a gente, né? E foi muito rápido, a gente compôs várias músicas nos primeiros 2 meses. Assim. Todas as composições vieram primeiro para depois começar o processo de arranjo? A gente, mais ou menos, né, Fabiano? Porque assim, algumas músicas a gente iniciou o processo de composição, de colocação de letra na música, mesmo que a música não existia, né? A música existia, a letra não existia. E a gente resolveu, eu resolvi chamar o Fabiano lá para casa, porque eu tenho um estúdio em casa, para a gente fazer um registro das músicas, tentar já fazer alguma coisa para a gente deixar organizado o trabalho, eu já tinha dito para ele que o trabalho tinha uma vocação para virar algum produto, realmente, assim. Você teve essa intuição primeiro? Sim, eu disse para ele assim, isso aí vai virar um disco, tu entendeu? Porque tá muito legal, isso vai virar um disco. Okay. E aí ele foi lá para casa, a gente tinha metade das músicas do álbum inteiro, talvez. E depois isso foi sendo feito à medida que foi passando o tempo. Enquanto vocês foram produzindo as primeiras, foi sendo construídas as composições das próximas. Exatamente. Sim. Agora tem uma lista gigantesca de músicos que fazem parte dessa produção. Como é que é isso? Porque tem uma série de músicos que vocês foram convidando, a cada single vocês foram convidando músicos para fazer parte. Você chegou aí para Goiânia para acompanhar, para poder conhecer de perto os músicos, acompanhar ali, acho que a sua banda. Como é que foi isso? Como é que essa escolha de música? A música é um diálogo que um sugere, o outro gosta. E como é que funciona esse fluxo de produção? Quer falar? Então, eu faço, tu complementa porque tu conhece melhor, assim. Tá. O que acontece, assim, algumas músicas o Fabiano já tinha a versão instrumental dessas músicas, certo? Então o que a gente teve que fazer? Adaptação de tom, regravar algumas coisas, regravação de algumas coisas. E outras músicas são músicas completamente inéditas que o Fabiano me mandou a melodia crua, né, como a gente faz mesmo, sem absolutamente nada. Né? Então, e aí a gente fez a letra e a gente teve que imaginar arranjo para poder publicá-las depois. Né? De acordo com a música em si, a gente foi escolhendo os músicos que a gente achava interessantes para tocar a música, né? Como o Fabiano ele está imerso num ambiente lá musical exuberante, assim, dentro da universidade, com vários amigos, colegas dele, enfim, fica muito fácil em Goiânia a gente ter vários músicos de excelente qualidade, assim, do naipe incrível, assim, lá à disposição. Então, gente muito boa também que são amigos do Fabiano. E a gente acabou fazendo essa experiência, digamos entre aspas, de ir gravar lá. Eu fui para Goiânia, né? Fiquei hospedado na casa do Fabiano e a gente ia acompanhar a gravação de 2 músicas que são emblemáticas assim, nesse disco para nós. Assim. Quais são as 2 músicas? Acho que a Arquitetura, para começar. Teve mais alguma? E a gente fez a Arquitetura para começar, né? Com o Jader, com o Bruno Rejan, que são instrumentistas assim, fantásticos lá assim, de Goiânia. Né? Foi uma experiência maravilhosa. E o resto, engraçado que foi uma mescla de times, né? Porque alguns músicos mesmo fui eu que indiquei, por exemplo, que nem o Maurício Piassarolo, que fez algumas teclas, que é fantástico também. Então a gente foi compondo, sabe? Cada um chamando... Quebra-cabeças entre vocês, de universos diferentes que foram ficando em comum. Né? Esse disco é um quebra-cabeça total, né? Se a gente for olhar assim. Tem muita participação, muita gente diferente, né? Participando. Conta pra gente alguma dessas pessoas pra gente conhecer, pra gente procurar. Eu acho assim, Tempo Contigo, que foi a primeira música que a gente gravou assim com banda, né? Tem a participação do Bororó, que é uma grande referência do contrabaixo brasileiro. Maravilhoso. Né? O Bororó é goiano, assim, sempre, poxa, é um dos meus mentores, né? Então, sempre que eu posso colocar ele para participar do meu trabalho, ele tocou na minha banda
quando eu estava mais ativo, né, com a música instrumental, estava lançando discos e estava viajando e tocando, ele sempre fez parte da minha banda. E aí eu convidei, ele super adorou fazer parte desse projeto. Ele, o Jader Gomes, que é um super baterista de Goiânia, Bruno Rejan também, que é meu colega da universidade. Deixa eu anotar esses nomes todos, gente. Quer conhecer todo mundo. Aí o Piazzarolo, fantástico, né? Pianista, nossa, um bom gosto, fantástico. E a intuição do Piazzarolo é incrível também. Ele tem o Estevão também, lá de Goiânia, assim, músico do Amazonas, mas que mora em Goiânia. Tecladista também participou. Quem mais? Tem o Guilherme, baterista. O Guilherme Santana, que a gente aproveitou uma gravação. O Guilherme... O de Pina lá também. O Ricardo de Pina, baterista. Guilherme Tem Santana, muito baterista. Pois é. Do Duca da Fonseca. É uma riqueza imensa na ficha técnica. Sim. Que coisa legal. Parece aqueles discos antigos da década de 80. Se você pega o encarte... Sim. Você pega o encarte, aí você vai ver o encarte... Cada música é uma... É encarte que chamava dos vinis também? Era encarte? Isso, a capa, né? A capa do vinil. Aí você vai ver um monte de músico diferente participando. Cada faixa tal, baixista tal. Faixa tal, baixista tal. Né? E vocês foram montando isso aos poucos, porque começou então setembro de 2019, 2020, 2021, agora final de 2022. A gente já está fazendo essa gravação, muito provavelmente a gente deve estender, entrar em 2023, e essa produção ela já está toda enriquecida com essa galera. Como é que vocês se veem num projeto enriquecido com tanta gente linda e que vocês são ponte para essas pessoas, né? Para mim, pelo menos, eu vou ouvir, eu vou olhar essa ficha técnica, que nós vamos divulgar, né, queridos? Lógico. E eu vou querer conhecer esses trabalhos. É uma função paterna também, né? De gerar vida, de gerar ponte entre pessoas com o trabalho de vocês. Como é que vocês veem isso? Essa abertura musical? Porque tem tanta gente que sempre produz sempre com o mesmo time. Não, vamos por aqui, é mais fácil? É menos chance de erro, menos chance de incômodo, vamos mais rápido. É aquele negócio de enlatado, sabe? Aquela produção musical enlatada que você faz e deu, tá ótimo, não passa de 3 minutos, quanto menos melhor, toca mais rápido na rádio, aí vai, né? Aquele negócio de prateleira de mercado. Vocês não estão indo por esse caminho. Estão indo por um caminho, ele é todo artesanal. Sim. Vocês enxergam isso no trabalho de vocês? Eu acho que é porque a gente encara cada música, cada obra ali, de certa forma, individualmente. Quando a gente discutia para essa música, eu acho que seria interessante fazer isso. Por exemplo, a gente tem um excelente contrabaixista no disco, que é o Bruno Rejan, lá de Goiânia. Mas numa música eu me atrevi a tocar contrabaixo acústico, entendeu? Então tem essas coisas que a gente se permitiu também, sabe? De experimentar. A música Com Olhos de Pai, por exemplo, daí a gente fez uma primeira versão eu tocando bateria. Depois eu chamei o Diego Bercoó, que é um baterista lá da minha cidade, lá, uma cidade vizinha, lá da minha região, que ficou maravilhoso também. Então a gente vai experimentando, às vezes até o final. A gente não tem essa pressa de acabar esse trabalho essa mês. É uma palavra essencial aqui. Não tem pressa de terminar, porque cada música pede o seu tempo. Exato, e às vezes tem que refazer mesmo. A gente se dá essa liberdade de poder refazer. Vocês não são escravos da produção, vocês produzem com liberdade e respeitam a produção. Isso é muito bom, isso é raro. Porque é um trabalho artístico, né? É um trabalho artístico, não é um trabalho para o mercado em si, né? É um trabalho de vida, de experiência artística, né? A gente quer levar isso aí que seja, como eu já disse, um trabalho perene, né? Que vai se sustentar pela própria arte que está ali, né? Essa riqueza, né? De ter tantos músicos excelentes participando e esse cuidado todo nosso com a produção, né? E eu acho que tudo que a gente for fazer daqui para frente vai continuar nessa tendência. Mas isso foi espontâneo da parte de vocês. Não sentaram, fizeram uma reunião oficial para nunca. Dizer faremos nada algo de reunião. Nunca fizemos para reunião. Ser perene, tem que ser o nosso legado. Não foi. O Maninho não gosta de reunião. Eu tentei marcar umas reuniões com ele pelo Zoom, mas ele não gosta. Ele não gosta de nada na nuvem, você não sabe. Eu melhor assim, vamos marcar uma reunião. Cara, grava um WhatsApp para mim, depois eu te respondo quando der. Ele não gosta mesmo. Foi uma coisa espontânea, esse zelo pela excelência do trabalho, um respeito por por esse feitio, né, tão artesanal e ao mesmo tempo com entrega da melhor competência de vocês. Sim. É porque, sim, para mim, Ziza, para vocês que já vêm fazendo esse trabalho, né, você, então, que é uma referência da música católica, né, de qualidade também, né? Eu lembro a primeira vez que eu vi o seu disco, foi aquele espanhol, né? Foi quando que você lançou? O primeiro disco foi em 95. Tá, mas o espanhol. Deixemos os anos para depois. O espanhol. O espanhol foi 2000.
Foi o Cantaré. Pois é, aquele disco Ele é uma produção legal mesmo, eu uma gosto. produção fantástica, assim, na época eu falei, poxa, A que voz diferente. não é boa não, mas o instrumental é melhor. Sabe, isso tudo assim, A voz tá péssima. tudo muito bem arranjado, tudo meio diferente, né, do que a gente estava acostumado para 2000, pro ano de 2000. Então, assim, uma grande referência, né, pra gente. E eu sempre nessa luta, vivendo nesse mundo paralelo, sem saber como encaixar esse tipo de música que a gente gosta de fazer, né? Então, para mim é novo, assim, eu ainda não sei vislumbrar muito, sabe? Mas também não estou muito preocupado com isso. O importante é fazer, lançar o trabalho, e a gente sabe que ele vai atingir pessoas, né? E isso é o mais importante, né? Que a nossa arte possa atingir o coração das pessoas, né? E que elas possam se lembrar disso e afetivamente possam ser beneficiadas com isso também. Isso que é importante. Legal que a gente está conseguindo dar uma atenção também agora, nesse momento, até através da ajuda da oficina, né, de vocês, de dar uma atenção de visibilidade um pouco para esse trabalho. Porque é um trabalho que hoje, se a gente for ver, né, Fabiano, a quantidade de pessoas assim que realmente são carentes de ouvir alguma coisa diferente, bonita, esteticamente cuidada, né? Por máximo esforço que a gente faça, a gente consegue entregar às vezes um produto que vai agregar assim a formação pessoal, assim, né? De muita gente. E tomara que isso chegue em algum lugar, e através desse cuidado, ainda bem que a gente está podendo ter esse cuidado de tentar transformar isso num podcast, transformar isso aí em fotos legais, em peças de divulgação. E esse trabalho talvez é tão importante quanto a construção, às vezes, da ideia, né, do que a gente escreve, assim, porque se ficar engavetado não chega a lugar nenhum. Perfeito, também acho. Então isso é importante. Eu fui aprender isso esse ano só, né, porque eu nunca dei atenção, né, para essas coisas, justamente por achar que precisava fazer arte por si mesmo, por si só, e que ela já valia. Mas ela só na minha casa, só na minha gaveta, ela não vale de nada. Não, né? O trabalho do plantio, né? Você tem que semear. Esse plim, assim, entendeu? De que adianta fazer, de que adianta eu me esmerar, de que adianta se eu não consigo fazer com que chegue nem na esquina, entendeu? Então, isso aí é uma coisa que fez diferença. Eu acho que esse esforço também já é uma coisa diferente com relação ao meu trabalho em si, né? Já começou diferente o trabalho com o Fabiano, que já, pelo menos a gente já está tentando dar essa atenção aí, né? E é uma disposição nova, porque na verdade a gente vem de uma geração, posso dizer nós três mesmo, de um tempo de um CD físico, de uma produção que chega por vias que hoje são completamente diferentes, né? Hoje a gente entra no Spotify, cada um monta a sua playlist, cada um faz a sua salada de fruta, né? E para a gente entrar e chegar nessa semeadura com precisão implica de muito mais esforço artístico. Né? A gente pode até dizer que foi democratizada a entrega musical no mundo, mas ela dificultou muitas coisas, né? Porque já não é tão nichado. A gente sabe que o algoritmo dentro das plataformas entrega de forma nichada, cada um recebe sua sugestão musical, né? Spotify sugeriu para você. Não é bem o Spotify que sugeriu para você. Você que disse para ele logo que você instalou o seu aplicativo que você queria ouvir isso, e eu tô lá nessa lista, graças a Deus, mas se eu não fico batendo na portinha da sua playlist, eu fico esquecida, entende? Eu tenho entendido também que vocês também têm uma função de provocar, né, admiração em jovens músicos. Isso, para mim, é muito importante, assim. É a questão da referência importante. Isso, exatamente. Né? Essa semente tem que chegar. Poxa, tem isso, né? E é um público muito específico, assim, provocar admiração hoje, técnica, admiração literária, admiração de um letrista, de um compositor, de uma produção, hoje em dia, é difícil, porque é tudo tão massivo, né? Então, eu vejo vocês e penso, eu tenho para quem olhar. É muito bom ouvir vocês, assim, não que colocar vocês em um lugar mais elevado do que o que vocês ocupam hoje, porque tudo que vocês estão trazendo aqui para esses episódios de podcast fala da vida real de cada um, da dor do paciente que entra no consultório, das aulas e do esforço de manter ensaio, performer, pai, estudante. Tem um esforço vital notável, né? Mas é muito bom a gente ver que, poxa, é possível fazer algo com excelência, com esforço. Não existe excelência sem essa dedicação, sem essa escolha, sem essa paciência, principalmente essa confiança entre vocês. Mas eu entendo também que existe confiança porque existe reconhecimento
de habilidades mútuas. Então eu te pergunto aqui uma roupa, Fabiana, assim, o que você mais admira no Maninho? Olha, tem muita coisa. Eu admiro muita inteligência do Maninho. Eu acho ele extremamente inteligente, né? Mas eu acho que a voz do Maninho é uma das coisas que eu mais... O timbre de voz do Maninho é muito especial, sabe? Eu acho que é uma das coisas que eu mais admiro nele. Eu já falei, né, que pra mim ele é um dos maiores cantores, assim, católicos, não só católicos, do Brasil, assim. Eu também acho. Porque o timbre de voz dele é diferenciado, né? Eu até canto pouco no disco porque eu fico com vergonha. Eu fico com vergonha de cantar perto do Maninho. Toca a mesa, tá bom, compõe e toco. Mas poxa, isso... E a inteligência, o Maninho é extremamente inteligente, né? Ele é prodígio, né? Eu falo, né? Ele faz várias coisas muito bem feito, assim. Ele tem essas qualidades, várias qualidades. E você? O que você mais admira, Maninho, no Fabiano? Mas ficou fácil porque tu estava respondendo, eu estava pensando. Senão queima a roupa, né? Mas eu acho que o que eu mais admiro no Fabiano é uma coisa rara, assim, que o Fabiano apresenta, que é ele ter construído a vida dele em torno da música, né? Uhum. De uma forma tão competente a dar o conforto que ele dá para a família dele e poder criar as coisas que ele cria de forma confortável, sabe? Ele é um cara que é um sucesso na vida, assim. O Fabiano, eu até comentava com a Alessandra, assim, a minha esposa, né? Que é bonito de ver, assim, porque eles construíram, ele e a Alimes construíram uma casa bonita, tem os filhos sendo educados de maneira excelente, dão educação para os filhos e no meio da música que a gente vê tanta gente sofrendo para poder viver de música, às vezes, né, com tanto esforço e não consegue, às vezes, tirar o pão, né? O Fabiano e tal e a Alimes conseguem reproduzir, assim, dentro da casa deles uma situação muito próxima do ideal, assim, né, que é uma família feliz, que tem, né, acesso, graças a Deus, à cultura, à arte, a coisas bonitas, né, ao pão de cada dia também, né, por que não dizer. Mas eu admiro isso nele, assim, é um cara que fez virar, ele fez um projeto de vida onde ele ia trabalhar com música, onde ele ia viver de música e ele ia viver bem, ele ia construir a vida dele nisso, né, isso aí eu admiro demais, assim, que é muito raro de ver, né. E é possível. É possível manter uma música de qualidade, conciliando as profissões, tendo filhos, estruturando uma família, ter valores nessa família, educar bem essas crianças, sendo pais que olham tanto para a sua obra musical quanto para a sua estrutura familiar e tô no rumo, tô certo, Exatamente, é por aqui. É por aqui. A gente pode dizer para todo mundo que está acompanhando aí o podcast, é possível. Não é muito complicado ser músico no Brasil. Não. É possível. É possível. Conciliar profissões, escolher a música só como seu fio de ouro condutor, mas também é possível conciliar com uma profissão tão exigente como é a medicina, porque a gente fala rápido, mas para um médico estar atualizado, precisa estar muito atento o tempo todo, né? Sim. Então, a gente pode dizer para a galera, olha aqui, se você quiser ser artista no Brasil, competente, ainda que tenha outras profissões para conciliar, é possível. E é possível fazer outros tipos de música também, porque isso é uma coisa... Excelente. É possível. Excelente. Porque assim, às vezes, esses dias, eu tive uma conversa com um compositor, né, de música religiosa, de música católica também. É um cara super talentoso, um menino, assim. Ele deve ter uns 24, 25 anos. E o cara super talentoso. E aí eu elogiei as músicas e tal. E ele falou assim, pois é, mas agora eu tô enveredando para outro lado aqui e tal. E ele me mostrou uma outra música. Eu disse, mas cara, por quê? Né, que tu parou de fazer aquilo que tu faz com naturalidade e agora tá te forçando a fazer alguma coisa. E aí ele falou assim, porque não vira. Ele falou assim, por que não vira? Aí a música passa a ter o propósito, o objetivo. Uma função, né? E passa a ter uma função, passa a ter ela passa a ter só servir de ferramenta para alguma coisa, assim. Aí eu me lembro de perder, assim, bastante tempo com ele tentando convencê-lo de que também vale a pena fazer alguma coisa para a eternidade, assim, sabe? Porque eu me imagino, assim como tu disseste em outro episódio, que quer chegar a uma determinada idade, né, e poder ter orgulho das coisas que tu fizeste, assim, no passado, né. Hoje eu já tenho algumas coisas que são interessantes que eu colho hoje, assim, mas eu quero chegar daqui a alguns anos, assim, e as minhas filhas sentir orgulho de poderem ler aquilo que eu escrevi, assim, sabe? E o Gabriel, por exemplo, ele já sabe cantar músicas minhas e tal.
E às vezes ele solta essa é legal, hein? Ele fala pra mim assim. E isso é uma realização pra mim total. Tipo, essa é legal. Ele ouve uma música, essa aí eu não gosto tanto, mas essa é legal. E eu quero acumular essas legais, entende, pra ele. Eu quero juntar isso e tal pra daqui adiante eles olharem o que eu fiz e terem orgulho, né? Pronto. Tá valendo. Esse episódio não precisa ser dito mais nada. Você precisa saber com a gente o que é possível e que a escolha de um legado precisa ser feita em algum momento da vida de um homem e de uma mulher. E eu tenho o privilégio de poder conversar com essas pessoas que decidiram ter um legado para os próprios filhos. E a gente só aproveita porque fica com o melhor do trabalho deles. Muito obrigada. Vamos para o nosso próximo episódio. Você espera aí que tem mais um. Em breve vai estar disponível para você.